Já pensaram em investir em ações? Será que é preciso muito dinheiro para se poder investir em ações? O que é preciso fazer? Fica atento ao próximo vídeo e fica a saber a resposta a estas questões e mais algumas que podem surgir. Bem-vindos a mais um guia de investimento em bolsa. Este é o segundo capítulo e neste segundo capítulo eu vou abordar a temática de ações. Como é que vocês podem investir em ações? No primeiro vídeo já vos expliquei um pouco sobre como é que funciona este mecanismo de investimento e hoje vou aprofundar ligeiramente esta parte das ações. Vocês podem, de facto, se tiverem uma conta, eu falei, por exemplo, da conta que utilizo, a conta do Banco Big, e podem investir então em ações. Há vários mercados espalhados um pouco por esse mundo fora. Existe o mercado de Lisboa, o chamado mercado de bolsa de PSI 20, e existem outros mercados, nomeadamente na América, Helsínquia, França, etc. Existe um pouco por todos os países. Obviamente que bancos têm acesso a determinados mercados e outros bancos terão acesso a outros. No mercado no Banco Big, vocês podem investir, por exemplo, em Portugal no PSI 20 e podem investir também na América. O que é isto de investir em ações? É adquirir, de certa forma, uma parte de uma empresa. Quando uma empresa, que normalmente são as grandes empresas, as que têm um volume de negócios grande, estão em bolsa, quer isto dizer, de certa forma, que elas poderão ser públicas porque qualquer pessoa poderá adquirir ações dessa empresa, ou seja, poderá adquirir uma percentagem de lucros da empresa, ou seja, ser um sócio, de certa forma. Vocês, ao ser sócio ou ao terem determinada quantidade de ações, podem mais tarde também participar em assembleias de acionistas e ter o poder de voto para tomar decisões na empresa. Ou seja, vocês poderão participar em decisões que afetem o futuro da empresa se reunirem em determinadas condições. Mas isso, quem sabe, falaremos mais tarde. Para já vamos ficar com os conceitos básicos. Vocês podem adquirir uma determinada quantidade de ações de uma empresa, então. Vamos imaginar no PSI 20, que agora inicialmente era constituído por 20, agora é constituído por menos empresas. Vamos imaginar que vocês querem, por exemplo, adquirir um determinado número de ações, por exemplo, da NOS. Eu não tenho nenhumas ações da NOS, por exemplo, mas vamos imaginar que queriam adquirir algumas ações da NOS. E vamos imaginar, eu não sei qual é o valor atual de cada ação, mas vamos imaginar, para ser mais fácil, que cada ação valeria 5 euros. Ou seja, vamos imaginar que vocês comprariam, para falarmos em valores baixos, 10 ações. Não é muito, obviamente que é pouco, mas vocês podem fazê-lo. E como é que vocês podem fazê-lo? Vocês podem escolher a ação no site do vosso banco, escolher, quer neste caso, ações da NOS, exemplificar a quantidade de ações que querem, por exemplo, 10, que ficaria um valor de 50 euros, e vocês, no caso deste banco, têm uma comissão sobre a aquisição destas ações, que é cerca de 7 euros e qualquer coisa. Ou seja, vocês pagariam cerca de 57 euros, por exemplo, e ficavam então com 10 ações em carteira. Ou seja, vocês ficam com as vossas ações na vossa carteira do próprio banco. E vocês podem comprar de várias empresas. E o que é que irá acontecer? Neste momento em que vocês compraram, a ação tinha esse valor. E vocês vão ficar com a ação na vossa carteira dos 57 euros que vocês gastaram a dividir para as tais 10 ações, que daria então cerca de 5,70 euros, valor final com que foi adquirida cada ação. E ao longo do tempo, dos dias, as ações vão subindo ou vão descendo. Os 5,70 no dia da manhã pode estar, ou melhor, o valor de 5 euros da ação no dia da manhã pode estar em 5,20 euros, depois no dia seguinte pode estar em 5,30 euros, no dia seguinte 4,90 euros, pode subir mais ou menos dependendo dos dias, consoante o mercado, e vocês têm essa ação convosco. O que é que vocês podem fazer? Podem comprar, vocês compraram por valor final, cada ação vale 5,70 euros, e podem, quando ela adquirir, por exemplo, o valor de 10 euros, isto é uma subida bastante grande, mas para simplificar as contas, e vocês nessa altura podem pegar nas 10 ações que comprarem e venderem, o que daria 100 euros. 100 euros menos 57 teriam então esse valor final, ou seja, os 43 euros de lucro.
Isto é uma maneira de ganhar dinheiro com ações. Mas há outra maneira que vocês podem ganhar dinheiro com ações, que é os dividendos. As empresas, as portuguesas, não todas, mas grande parte, decidem distribuir dividendos pelos acionistas. Quer dizer que, por exemplo, estamos no ano 2019 e vamos imaginar que a empresa NOS, no ano de 2018, teve um determinado lucro, vamos imaginar, para simplificar, 10 milhões de euros de lucro, e decide, em Assembleia de Acionistas, distribuir uma certa parte dos lucros pelos acionistas. Isto não acontece todos os anos, obviamente, depende das empresas e depende dos anos, mas se isso acontecer, quer dizer que vocês vão receber uma parte. E, como vocês tinham 10 ações da empresa NOS, quer dizer que vocês vão receber 10 vezes um determinado valor que foi considerado em Assembleia. Poderá ser, por exemplo, 20 cêntimos. Ou seja, quer dizer que nesse ano, no ano 2019, que diz respeito aos lucros de 2018, vocês vão receber, usualmente em Portugal acontece entre abril, maio, sensivelmente por esses meses que ocorre a distribuição de dividendos. Neste caso, se fosse a 20 cêntimos que tivessem definido, vocês iriam receber então 20 cêntimos vezes 10, o que daria 2 euros. Ou seja, vocês acabaram por investir 5 euros em ações e acabaram por receber nesse ano 2 euros. Obviamente que isso são valores apenas para simplificar as coisas, não são valores exatos. Isto é só para vos tentar explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam. Ou seja, vocês investiram 5, receberam 2, ou seja, quase 50% de lucro relativamente àquilo que vocês investiram num ano. Ou seja, investir em ações poderá ser uma forma de vocês rentabilizarem com mais lucro do que, por exemplo, terem o dinheiro aplicado a prazo de uma conta à ordem, em que no máximo poderão ter 0,1% ao ano, e neste caso, exemplifiquei, neste caso seria muito mais percentagem de lucro num ano, relativamente ao valor que vocês investiram. E esta então é uma forma de vocês terem, ou seja, existem duas formas: comprando a preço baixo e vendendo a preço mais alto para tirar o lucro, ou recebendo dividendos à custa das ações. São duas formas de vocês conseguirem ganhar dinheiro com investimento em ações. Quais os custos que vocês têm associados ao banco? No caso do BIC têm dois. É quando compram a comissão, que é de 7 euros e qualquer coisa, ou seja, quanto mais ações comprarem, mais diluído será o valor da comissão nas ações, porque o valor é sempre o mesmo, independentemente das ações que vocês comprarem, tem esse custo. E depois tem um custo adicional, não tem custo de manutenção de conta, tem um custo adicional de manutenção de carteira de títulos, ou seja, basta vocês terem uma ação, ou terem 1000, ou se quiserem, que é preciso pagar uma comissão de 3 em 3 meses, que também é na ordem de 7,30 €, sensivelmente. São esses os custos efetivos que vocês têm. No entanto, se vocês de facto tiverem uma carteira diversificada, o aconselho é vocês terem ações, neste caso que eu estou a falar de ações, de várias empresas de forma distribuída, que é para poderem diversificar o vosso tipo de investimento e assim conseguirem, se algo correr mal num lado, estarem protegidos do outro. E por esta semana é tudo. Este foi o segundo guia de investimento, para vocês ficarem com mais algumas pequenas noções sobre como é que é investir em bolsa, nomeadamente em ações. Por esta semana é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram realmente, coloquem então um gosto, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo. Adeus!